Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso IPI TB Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana Independente de Telêmaco Borba. É muito bom ter você aqui em mais um episódio, nosso segundo episódio dessa série que nós temos feito aqui no nosso podcast. E não estou sozinho, está aqui comigo também a Camila. Então se apresenta aí para o pessoal de casa, Camila. E aí, pessoal, que bom ter você aqui com a gente em mais um episódio. Nosso convidado de hoje é um missionário que atua no Oriente Médio e ele vai compartilhar um pouco da sua história, dos seus desafios e das experiências que ele tem vivido por lá. E antes da gente começar, hoje eu queria te pedir para que você encaminhe esse episódio para alguém especial, alguém que você sabe que vai ser abençoado ouvindo esse testemunho. Isso aí, isso aí. No primeiro episódio, a gente conversou com o pastor Rodrigo, da IPI de Bauru, e hoje a gente vai estar conversando com o missionário Roberto, que trabalha no Oriente Médio. Então, sem mais delongas, se apresenta para a gente, missionário Roberto. Olá, Lucas, um prazer estar aqui com vocês, Camila também, e a todos que estão aí na escuta desse podcast. Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês. Falamos aqui diretamente do Oriente Médio, um país da qual temos trabalhado há 7 anos, né? É uma região, né? Por segurança nós não iremos falar o país, mas há 7 anos atrás, Deus trouxe eu, a minha esposa e os nossos filhos aqui para esse país, um país de maioria islâmica, né, com mais aí dos seus 99% islâmico, e apenas um 0,0, uns quebrados de... Então, assim, um número muito baixo, né, tem que rodar muito, né, assim, para encontrar cristão aqui nesse país. Então, foi aí, depois dos anos, ali próximo, depois dos anos 2010, para não falar o ano exato, que Deus nos trouxe para cá e Ele tem nos usado muito aqui nessa terra, né? Pela misericórdia dEle, pela graça dEle, né? Se não fosse por Ele, nada do que está sendo feito aqui estaria acontecendo. Que coisa maravilhosa. Isso é motivo de muita alegria, saber que Deus tem usado pessoas aí nessa terra, aí nesse local. E já aproveitando, missionário Roberto, já que você já iniciou, já falou um pouquinho de como está sendo viver e trabalhar aí nesse país, fala para a gente como que se deu o chamado missionário na sua vida. Como que você se sentiu chamado, vocacionado por Deus para ir para essa região do Oriente Médio? Lucas, eu quero voltar uns 17, mais aí de 15, 17 anos atrás. Eita! Foi ali, aí no Brasil, no estado de São Paulo, eu estava, né, vivendo uma vida cristã normal, vamos dizer assim, não sei se existiria essa expressão, né, uma vida cristã normal, mas o que eu chamaria de normal? É de ir na igreja junto com a minha família, meus pais cristãos, e eu sempre ser o último a chegar, o primeiro a ir embora, porque eu não queria nenhum compromisso ali com os jovens da igreja local, participar de nenhuma viagem, né? Eu acho que isso não seria uma vida cristã genuína, né? Seria uma vida cristã meio apática, vamos dizer assim. Eu estava vivendo essa vida cristã apática e houve um dia que eu estava lendo um livro, né? E esse livro ele falava sobre determinada organização missionária, da qual eu faço parte hoje, e eu fui curioso ali atrás do meu pastor, né, saber sobre essa organização missionária, e o meu pastor falou, esse povo é meio maluco, né? Eles têm tatuagem, saem rodando o mundo aí, pregando o evangelho e tal. E na época, eu criado ali numa igreja pentecostal, eu falei assim, pastor, né? Mas tem cristão com tatuagem, né? Hoje é algo meio tipo, mas naquela época, né? Aí na década, ali nos anos 2000, e para mim era super novidade, né? Internet a gente não tinha YouTube nessa velocidade que a gente tem hoje, né? Esse conteúdo todo que nós temos hoje. E aí eu fui, e curioso, né? De curiosidade, convidei um líder dessa organização missionária para ir ali na igreja trazer uma mensagem. Ele foi, trouxe uma mensagem, e Lucas, minha vida foi dividida antes e depois daquela mensagem. Em uma noite, tudo mudou na minha vida. Aquela mensagem foi algo bem interessante, porque eu tinha convidado jovens de várias outras igrejas para estar ali naquele culto. Eu falei, vai tal fulano tal, e eu nem tinha muita informação, né? Eu só tinha lido algo no livro ali sobre aquela organização missionária, mas eu divulguei como fosse o máximo. Porque depois daquilo ali eu fiquei tão interessado em missões, tá? E aí ele veio, eu lembro, Lucas, como se fosse no dia de hoje,
a igreja, na época ali que eu fazia parte, cabia, eu acho que umas 150 pessoas, e nesse dia havia umas 160, 170, e eu tive que assistir a pregação pelo lado de fora. Então, assim, a pregação que mudou a minha vida foi escutada pelo lado de fora. Eu escutava pelo lado de fora, assim, da igreja. E minha vida nunca mais foi a mesma. Porque depois daquela mensagem, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero missões. Eu quero missões. E aí, aquele líder dessa organização missionária falou assim, ô Roberto, nós temos uma escola de missões aí que vai começar na data tal. Eu falei, deixa eu ir lá, né? Ver como que é essa escola. E fui, me embarquei nessa escola. E depois dessa escola, né, Deus nos levou para o México, né, onde nós começamos a ajudar uma base missionária e trabalhamos por 10 anos em missão nessa organização missionária aí no Brasil. Então foi essa mensagem que mudou a minha vida, e nesses 10 anos, houve um dia, para encerrar essa parte aqui, houve um dia que eu falei assim, eu gostaria de ter uma experiência em um país islâmico, né? E aí, para saber como que é, né? Porque muitas vezes nós temos e assistimos na igreja o teatro da igreja perseguida. Eu não sei se você já assistiu algo parecido. Já assisti, já. A simulação de igreja perseguida. Eu não vou dizer que aquilo lá representa todos os países em perseguição, né? Ou que aquilo lá é mentira, mas assim, aquilo representa parte da igreja perseguida, é claro, muito sofrimento. E o que acontece? Eu ficava até meio assustado, né, pelos teatros e tal. Mas houve um certo dia que eu falei, eu gostaria de ter essa experiência de vivenciar o que é estar num país perseguido. E eu vim aqui para esse país onde eu estou hoje, numa viagem exploratória de 15 dias, e divulguei na internet, veio mais 10 pessoas aí que acreditaram na visão junto comigo. E quando eu cheguei aqui, né, imaginei que o policial já ia falar assim, cadê sua Bíblia, né? Nega Jesus, tal, né? Graças a Deus, esse país onde eu estou tem a perseguição, tanto que recentemente, aí, nos últimos meses, mais de 30 missionários foram deportados aqui, né? Então a perseguição existe, mas graças a Deus ainda não é uma perseguição igual ao Afeganistão, igual ao Iraque, né? A Síria, outros países assim de perseguição muito mais extrema, né? Coreia do Norte, Somália. E quando eu cheguei aqui, Lucas, eu falei assim, meu Deus, porque eu estava vivendo uma fase no Brasil, já estava com 6 anos de missões aí no Brasil, só que eu estava mais no papel de mobilizador, né, nas igrejas, pregando de igreja, mas quando eu cheguei aqui, eu vi 99% islâmico aqui no Oriente Médio, nesse país, eu pensei assim, meu Deus, eu estou pregando de igreja, uma vez eu fui pregar, agora para encerrar mesmo, viu? Fica à vontade, fica à vontade. Eu lembro de certa vez, eu lembro como se fosse hoje, eu estava em Brasília pregando, e o que me chamou a atenção, e Camila também, né? Eu estava em uma igreja pregando, e no quarteirão havia, acho que umas 4 igrejas, no quarteirão. E uma outra vez eu fui pregar em Osasco, ali em São Paulo, né? E ali em Osasco, eu me deparei com uma cena que me chamou muita atenção. Eu estava pregando em uma igreja e havia 4 igrejas, parede com parede, colada uma na outra. E quando eu fiz esse contraste com essa viagem que eu tinha feito aqui para o Oriente Médio, e lembrando dessas igrejas, desses cenários que eu estava pregando aí no Brasil, eu falei assim, meu Deus, eu estou pregando em igrejas e tem outras 4. E aqui, nessa região do Oriente Médio, Lucas e Camila, vocês podem rodar várias cidades assim, e vai ter que rodar muito, às vezes, para encontrar um cristão, porque você tem algumas igrejas sitiadas, algumas igrejas instaladas em grandes cidades, mas no interior não tem, né? Então, assim, foi aí que, lá depois ali, nos meados dos anos 2010, ali para frente, eu pisei aqui nessa nação e eu falei, eu preciso voltar para esse país. E aí, foi assim, mais ou menos uns 10 anos atrás, nós voltamos para cá, aconteceu muita coisa, se nós fôssemos falar, iríamos passar horas e horas aqui, e aí foi em meados de 2010 que Deus nos chamou para cá. Mas fechando, uma pregação mudou tudo em minha vida. Nossa, que história incrível. Roberto, eu tenho uma pergunta para te fazer. A gente sabe, então, que aí onde você está, o país ele é majoritariamente islâmico, né? E como que é, então, você viver aí? Quais que são os principais desafios que você enfrenta? O primeiro desafio é a língua, totalmente diferente do português ou do inglês, né? Que seria, se nós fôssemos colocar numa escala, né? O espanhol seria uma língua mais fácil, né? Para nós, e depois, talvez aí o inglês, né? Que é tão habituado, mas aqui a língua do país é muito complexa.
Então, todo missionário que chega aqui, né, precisa passar, né, assim, uma fase, né, nessa parte do aprendizado de língua. E, gente, uma fase bem difícil é o começo de todo missionário no país, por quê? Todo missionário, antes de sair do Brasil, a igreja, né, faz o seu culto de envio, e aí eles escutam ali palavras do tipo, nossa, você é corajoso, hein? Nossa, meu filho não teria essa coragem, eu não teria essa coragem. E um dos grandes desafios é desconstruir toda essa, vamos dizer assim, empoderização, né? Assim, não seria uma idolatria, mas assim, empoderamento, né? Esse empoderamento, né? É tanta palavra de encorajamento que o missionário ele chega aqui, né? Assim, falando, uau, Deus me chamou agora para uma grande obra. E é claro, essa grande obra vai acontecer, Deus vai usar a vida dele. Só que o que acontece? O missionário ele precisa estar muito atento, e esse acaba sendo um grande desafio que eu passei aqui, o que eu chamo assim, é a fase do vagabundo, e vocês vão entender, assim, né? O sentimento do vagabundo. Por quê? Aí no Brasil, vamos pegar aí vocês, né? Você está acostumado, você prepara uma mensagem, você vai lá, compartilha, aí você vai, participa do grupo pequeno, e aí o Lucas, aí o pastor fala assim, ô Lucas, vai lá, visita o irmão e tal, e aí a Camila vai lá e faz, é o seu povo, é a sua cultura, é a sua língua. Mas quando você chega aqui em um país islâmico, todo aquele ativismo, aquela atividade, você vai, evangeliza, bora, você pega e é como se você entrasse numa montanha-russa, e você vai descer até lá embaixo, porque você não consegue ir na padaria pedir um pão. Quando você chega aqui, você às vezes não sabe pegar um ônibus. Então, nesse país, né, o seu valor ele é menor do que uma criança ali de 4, 5 anos de idade que sabe se virar e se comunicar. Então, o maior desafio é vencer os primeiros anos. É vencer os primeiros anos de entender que você vai ter que respeitar e lidar com a pressão externa que vai ver muitas vezes do Brasil. Porque todo missionário ele vai precisar de recursos para se manter, né, com exceção daqueles que já vêm para trabalhar numa empresa e tal. E essas pessoas que mandam recurso para o missionário, elas querem um relatório, elas querem foto do trabalho. Mas você, não sabendo pegar um ônibus, que tipo de relatório você vai dar? Então, assim, o maior desafio é o missionário manter a sua identidade e quando ele entrar num processo de choque cultural, porque aí no Brasil você conhece a língua, você conhece a cultura e tal, mas aqui você não conhece nada. Então vai haver momentos de solidão, vai haver momentos de tristeza. A senhora que der o horário do culto, aí no Brasil, né, a pessoa vai, nossa, o pessoal deve estar cantando aquele louvor e tal. Né? Então, assim, aguentar firme o tranco dos primeiros 2, 3 anos ali e ter a mentalidade a longo prazo para gerar fruto. Então, o desafio seria aguentar os 3 primeiros anos firmes para que depois ter essa paciência para começar a ver os frutos surgirem. Porque, Camila, para encerrar essa parte aqui, quando eu falo encerrar, não significa nada, estou brincando. Então, assim, o maior desafio é ter um relacionamento com Deus firme, uma consistência, uma identidade firmada em Deus. Porque senão você vai chegar aqui e falar, nossa, eu não estou fazendo nada, e o povo te cobrando, e aí, né, como está o trabalho, as coisas. E você vai ter que falar assim, não, eu só estou aprendendo a língua e tal. Né? Então, o desafio seria esse estágio inicial, porque é ali, nos 2, 3 primeiros anos, que muitos voltam para casa. Entendi, missionário Roberto. De fato, né? Uma nova cultura, uma nova língua, um novo jeito de viver, novas pessoas para conhecer, porque, por exemplo, por mais que a gente se mude aqui no Brasil, e eu experimentei isso, porque eu sou do Rio de Janeiro, né, e vim para o Paraná, o idioma é o mesmo, por mais que tenha uma especificidade de cada cultura, etc., todos nós somos brasileiros, né? Então a gente vai se entender. Agora, quando vai para um outro país, uma outra realidade, e se fosse ainda uma realidade ocidental, vamos colocar assim, nem Sim. É uma realidade ocidental, né? Se fosse uma Espanha, ainda sempre tem algumas conexões. Exatamente. Mas eu achei interessante, missionário Roberto, que você falou sobre o inglês. Você destacou no início da sua fala muito o inglês. E eu queria saber como que esse idioma que é mundial, ele tem te auxiliado no seu chamado missionário. Como que ele também tem te auxiliado, não somente no chamado, mas também no trabalho missionário aí nesse país do Oriente Médio. O inglês, de fato, é útil? Lucas,
eu gostaria de falar e até acrescentar mais dois itens, por exemplo, que eu gostaria de falar para quem está escutando e talvez até se identifique e pense em se mudar para um outro país, né? Assim, trabalhar com missões transculturais, eu falaria 3 coisas, né? E vou deixar o inglês por último para falar como nós trabalhamos através do inglês. Escolinha de futebol, Uhum. cafeteria brasileira e inglês. Essas Eita, 3 coisas, né? Assim, o missionário, ele consegue trabalhar, vamos dizer assim, se ele falar bem o inglês, se for professor de inglês, ele pode se mudar até para a Inglaterra, que lá ele vai ter campo missionário. Mas para a Inglaterra, é claro, porque lá chega muito imigrantes e não falam inglês. Então, aham. assim, a cafeteria, o café brasileiro é conhecido mundialmente. Você abre até em Marte lá uma cafeteria brasileira, é provável que Nossa, você não sabia, hein? a cafeteria e o futebol. Esses 3 itens, assim, sabe? Alguém que queira trabalhar ensinando futebol, né, como técnico de futebol, ou preparador físico específico de futebol, né, o brasileiro é muito valorizado. Quando fala, Eu posso partir do pressuposto, então, que você joga bola bem, então. infelizmente, não vai para o inglês mesmo ali. Não, Ficou pro café e pro inglês, então. isso, é porque o futebol ali, infelizmente, deixa com o filho e tal, né? O inglês, o que acontece? Ele é uma porta de abertura muito grande. Aqui no país onde nós montamos uma associação, né, um salão grande, nós dividimos em sala, e ali nós temos escola de inglês, porque o inglês abre muitas portas como uma ferramenta de instrumentalização, né? Isso é algo muito interessante. Deus estava falando muito comigo esses dias, semana, Lu, quando José, ele já está estabelecido ali no Egito, e ele está preparando os irmãos dele ali para falar com o faraó, o José vai dizer assim, uma frase que me chamou muita atenção essa semana, ele fala, o faraó vai te perguntar qual é a sua profissão, né? E você vai falar assim, ó, você vai falar, eu sou pastor, né, ali do gado desde a minha mocidade, né, desde a minha infância. E algo que me chamou muito a atenção nesse texto, que aí vai Faraó fala, né, faz essa pergunta ali para os irmãos de José, qual é a sua profissão? Eles respondem, né? Então fala, então vocês vão cuidar do meu gado. E eu vi que o Egito, como os povos transculturais não alcançados, ele exige que você tenha uma profissão, não uma profissão, uma habilidade, vamos colocar, né, assim, uma Uhum. habilidade que esteja em contexto com a necessidade local. Porque assim, a gente fala assim, não, eu preparei, né? Vamos imaginar, né? Vamos pegar assim, é uma profissão bem, mas eu sou contador, né? Aí eu chego assim, sou contador. Então, contador não é uma profissão benção aqui no país onde eu estou? Mas assim, existem outras profissões que entram muito mais em necessidade com a pergunta do faraó que está aqui no Egito. Uhum. Qual é a sua profissão? Os irmãos de José tinham uma profissão que estava em contexto com a necessidade do povo local. Então eu vejo que o inglês, né, o café e o futebol, essa resposta que nós temos que dar para os faraós que estão nos Egitos aí dos povos não alcançados. Porque aí o povo vai falar, é inglês? É futebol? É o café? Então, opa, vem para cá. O inglês aqui, graças a Deus, tem sido um instrumento de socialização, né? Porque nós estamos em um bairro carente, e é um país que tem um bom volume de turismo, e como as pessoas aqui, muito raro, assim, um número muito baixo, é um pouco maior que aí no Brasil, mas mesmo assim, um número muito baixo de pessoas que falam inglês. Então, o nosso sonho é deixar várias crianças chegando na fase de adolescência e juventude falando, fluentes no inglês, para que assim portas de trabalho se abram, e através do inglês entrar para dentro das casas para começar a compartilhar o evangelho. Né? Então, assim, o inglês é esse instrumento que nos coloca dentro de um bairro não alcançado, bairro muito pobre na cidade onde nós estamos. A cidade não é tão pobre, mas existe um bairro muito pobre, um bairro marginalizado, e ali, através do inglês, a gente gerar uma introdução no mercado de trabalho, né, para essas crianças que vão se tornar adolescentes e jovens. Missionário, e conta pra gente como que a perseguição afeta o seu dia a dia. Olha, seria assim, como na nossa equipe nós temos uma obreira que já foi presa 2 vezes, e Nossa. recentemente nós já tivemos 30 missionários deportados. Por exemplo, assim, diante de Deus, toda vez que eu vou dormir, eu deixo o meu celular, eu desligo a internet e deixo, né, assim, não coloco no modo avião. Eu nunca sei o que vai acontecer na minha noite. Graças a Deus, as prisões aqui, elas ocorrem com a deportação, né? Então, assim, aquela questão, assim, de
de você não ter um plano B, assim, sabe? Assim, para aplicar em caso de deportação, né? Tipo assim, o que eu poderia fazer para eu... Então, sempre fica aquela questão assim, Deus, como que eu posso ser útil? Eu, Roberto, pessoalmente, sempre fico pensando, como que eu posso ser útil aqui de maneira que se eu for tirado amanhã, sabe assim, o trabalho continue. Sabe assim, o trabalho, ele não pare. Um outro aspecto que pega muito para o missionário, assim, os países, assim, qualquer dia ele pode ser deportado, é a questão dos filhos. Porque quando é deportado, às vezes acontece de muitos missionários estar voltando para o país, né, aqui onde ele trabalha, por exemplo, eu fui no Brasil, preguei, dei o feedback nas igrejas, retorno para as igrejas apoiadoras, e aconteceu já com vários missionários, eles estão voltando para o país, no caso aqui o Oriente Médio, no país aqui do Oriente Médio, e no aeroporto eles são impedidos de entrar. E acontece que existe é como se fosse um trauma familiar para os filhos dos missionários. Por exemplo, eu tenho filho, eles não têm a chance nem de voltar para pegar os itens do quarto dele. Imagina, assim, vocês aí e tal. Não estamos falando assim, de uma mudança que acontece na maior parte. Eu tenho relatos de outros missionários assim que os filhos carregam trauma, assim, tipo, esses dias eu estava com a minha filha e estava no carro, estava tocando uma música brasileira, eu tinha colocado lá uma música brasileira e a música falava o nome de uma cidade aí no Brasil, a cidade que nós moramos. E eu falei, filha, ó, a cidade tal. Aí ela, o que tem, pai? Eu falei, a nossa cidade. Ela falou, mas nossa cidade não é essa. A cidade, falou o nome da cidade que eu estou morando aqui. E eu falei assim, uau, meu Deus, tipo assim, ela já se sente pertencente aqui. E essa questão da perseguição, fica, por exemplo, aí no Brasil eu não tenho casa, assim, não, e agora eu sou uma família. Então, você fica pensando assim, né? Se der errado aqui, eu não tenho plano B. Então, assim, essa questão, assim, de não ter, assim, e aí tem que orar em Deus, né? Repensar, é claro que a gente não vai desistir, nós vamos pular para outros países vizinhos, né? Mas essa questão de pensar o que vai fazer, né? Assim, essa questão da perseguição que ela se dá através da deportação, e se for da deportação, o que vai ser de nós, né? Então, esse futuro, o desconhecido, né? Assim, é claro que existem várias facetas assim da perseguição, mas para mim assim o que veio na mente assim agora, algo assim que eu sempre processo esse ponto assim, né? O que vai ser? Entendi. E aí já, assim, quando eu falo entendi, eu falo entendi reflexivamente, porque a gente só consegue mesmo imaginar, né, esse tipo de, não sei se é o melhor termo, né, mas de pressão diária que você e a sua família enfrentam, né? Esse clima de incerteza. Porque a gente crê, claro, que Deus sustenta, a gente crê, claro, que é o Senhor que decide os rumos da nossa vida, mas não é por isso que a gente vai deixar de ter certa ansiedade, apreensão, medo, né, insegurança. Então, os sentimentos, eles são humanos. E aí, eu já querendo já dar uma quebrada no clima, né, para não Ótimo, ficar esse sentimento de tensão, eu queria que ótimo. você falasse um pouco sobre a culinária desse país que você faz parte, porque o brasileiro, uma coisa que o brasileiro sabe fazer bem é cozinhar. A gente sabe que a comida brasileira, ela é maravilhosa. E como é que foi aí a adaptação à culinária desse país? Olha, eu vou ser sincero com você, nessa parte nós não tivemos nenhum problema. E Lucas, sabe um grande erro assim que o pessoal acaba cometendo é acreditar que outros países, né, existe o país da culinária, nossa, que eu vou viajar para lá e tudo é ruim e tal. O que acontece? Sempre quando o pessoal, às vezes, olha um missionário transcultural ali na igreja, às vezes algumas pessoas acreditam que ele come cobra, macaco e tal. E o que acontece? Mesmo aquele missionário que está isolado lá na tribo, ali vai ter comidas deliciosas e vai ter uma que seja excêntrica. Vamos perguntar aqui para os dois, né? Por exemplo, puxada de bode, vocês gostam? Um prato brasileiro. É assim, Eu às como vezes outras comidas estranhas. outras comidas estranhas. Então, aí no Brasil, nós vamos ter culinárias que são gostosas, mas vamos ter, mas giló tem pessoas que não gostam, né? Buchada e de bode, vai ter gente que não gosta, né? E você vai ter alguns pratos que você gosta e outros não gostam. A culinária desse país onde nós estamos fez muito bem para minha esposa, fez bem para mim. Nós não sabemos explicar o que existe na culinária brasileira. A minha esposa, sempre que está aí no Brasil, ela passa mal. Você não vai acreditar no que eu vou falar, com comida brasileira.
Nossa. Eu acredito, Lucas e Camilo, que Deus nos criou com estômago para esse país. Eu vou te falar um outro negócio, talvez você não vai acreditar. Se eu tomo café brasileiro, eu passo mal. Diante de Deus, eu tô falando. Se eu tomo café desse país, eu não passo mal. Posso tomar um, dois, tal. Com o café brasileiro, eu passo mal, mas o café desse país, que é um café feito diferenciado, não, bem diferente da maneira que é feito aí no Brasil. Mas aqui eu respiro bem, como bem. Assim, eu falo assim, a comida, a carne vermelha é muito cara aqui, porque vem do Brasil, né? A maioria, né, dos países aí, com exceção do Brasil, Uruguai, Argentina, carne vermelha é cara, né? Então a gente come frango a semana toda aqui e tal. Mas assim, a culinária é muito gostosa, viu? E eu já deixo o convite aí a você que está escutando esse podcast. O Lucas e a Camila têm o nosso contato. Depois você pode pegar o nosso contato e vir numa viagem aqui nos visitar e provar pessoalmente a culinária desse país. Sobremesas, Lucas e Camila, é muito vasta, assim, muito variada, né? Assim, ela não tem que tem no Brasil, mas é muito variada. Já fiquei interessado já, hein? Ai, ai, que coisa boa, coisa boa. Comer é sempre bom, né? Missionário, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso podcast, mas antes eu queria saber se tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para quem sente no coração o desejo de apoiar as missões ou ajudar os refugiados? Olha, eu gostaria sim e começar com uma frase, né, que diz assim: os missionários não são mendigos, pois enquanto eles doam a vida, eles nos dão a chance de doar parte do nosso recurso e ser participantes na obra de Deus. Porque muitas vezes, sempre que as pessoas olham, né, uma parte, né, não boa parte, uma parte da igreja brasileira, elas confundem missionário com mendigo. Né? Em comum, a gente só tem a primeira letra, né, o M. Então, o que acontece? Sempre que eu estou falando com pastores aí no Brasil, e me espanta, até conversando com alguns, quando eu vou conversar com alguns, eles falam: você não está entrando em contato para falar de dinheiro, né? Se for dinheiro, nem. E às vezes, muitas vezes, o missionário ele não precisa só de dinheiro. Ele precisa de uma oração, alguém aí, você que está na escuta, não precisa ser só aqui conosco, mas encontre um outro missionário, ou se for aqui conosco é mesmo, e abre o seu microfone no WhatsApp e grave uma oração para ele. Vai edificar uma palavra de encorajamento, fala assim, ó, não sei como está o seu dia aí, mas se por acaso você estiver passando por dificuldade, sabe, levante a cabeça, seja um básico, simples. Então, assim, a maneira de se envolver no trabalho, na obra missionária, não é apenas através de recursos. Então, muitas vezes, as pessoas, quando olham o missionário, falam: nossa, vem aquele lá, é o Já vem mendigo, o pidão, já vem o pidão. então, esmolar dinheiro e tal. Então, saiba que o missionário, além de recursos, existem outras necessidades que você pode abençoar a vida dele sem colocar a mão no seu bolso. É uma oração, é uma palavra, é uma frase, ou só assim, viu? Eu queria saber como que você está indo, né? Como está a sua família, né? Assim, uma coisa que eu gostaria de dizer que são perguntas que raramente o missionário vai escutar. As pessoas sempre perguntam como que está a obra, como que quantas vidas vocês estão ganhando. Mas o dia que você fizer perguntas do tipo, você vai surpreender o missionário e você vai ajudar na caminhada dele. Falar assim: e aí, você está conseguindo ter um tempo de oração? Você está conseguindo fazer a leitura bíblica? São perguntas, eu acho que assim, em 10 anos, né, em 17 anos de missões, eu devo ter escutado umas 4, 5 vezes, em 17 anos de missões. Então, assim, existem muitas maneiras das pessoas apoiar o trabalho missionário, além do recurso financeiro. E essas são algumas delas. Pergunta como está o relacionamento. Você vai ser instrumento de Deus na vida do missionário, porque tudo no campo missionário vai surgir do relacionamento que ele tiver com Deus. Um missionário que não lê a Bíblia durante as manhãs ou não ora, quando ele sai para a rua, o que ele vai ter para compartilhar com seus amigos muçulmanos? Que no caso aqui, o contexto onde eu estou, né, país islâmico. Então, existe N formas de você que está aí no Brasil ser parte da missão de Deus além mar. Que coisa maravilhosa de ouvir, né? Maravilhosa e confrontadora, né? Porque, de fato, né, a gente pensa no missionário como, desculpa, né, o termo, né, mas como um mendigo, né, como um pedinte, né? E além disso, se me permite, né, não sou missionário, mas eu acho interessante também acrescentar que também não colaborar com a ação missionária somente no trabalho do missionário, né?
Porque, por exemplo, a gente raramente se preocupa com o lazer do missionário, com a saúde do missionário, É com as emoções do missionário, com o tempo em verdade. família, É verdade. também que a gente, né, mas também com quem está nos acompanhando possa também apoiar, ajudar, colaborar com o trabalho missionário, não naquilo que a gente quer, mas naquilo que os missionários de fato Amém. precisam. Missionário Roberto, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado por compartilhar um pouco daquilo que você vive, daquilo que você experimenta aí nesse país do Oriente Médio, aquilo que você enfrenta. Você, juntamente com a sua família, se coloca à disposição de Deus, serve ao Senhor com fidelidade, e isso é motivo de muita alegria. Que Deus, vou encerrar da mesma forma que eu encerrei a fala com o pastor Rodrigo, que Deus te dê força, te dê energia, te dê sabedoria para enfrentar os desafios do campo missionário. Tá bom? Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e obrigado por compartilhar um pedacinho da sua história, que eu tenho certeza que é muito, muito maior. Dariam horas e horas aqui de podcast para a gente ouvir tudo que você tem para nos contar. Amém. 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 Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, gente. Missionário, muito obrigado por compartilhar um pouco da tua história aqui com a gente. Obrigado pela tua disponibilidade. Eu tenho certeza que quem ouvir essa nossa conversa vai ser muito edificado. Então, que Deus continue te usando de maneira poderosa. Obrigado mesmo. Deus abençoe. Amém. Nós queremos agradecer a IPI de Telêmaco Borba, porque eu imagino que muitos membros aí da igreja são participantes da obra de Deus, né? Que depois você pergunta para o Lucas, quem sou eu, na verdade, né? Ele vai dizer, né? Então, nós somos uma família apoiados aí pela IPI de Telêmaco Borba. Então, parte dos seus dízimos e oferta missionária aí vem aqui quase falei o nome do país, vem aqui para o Oriente Médio, vem aqui para o Oriente Médio para abençoar a obra de Deus. Muito obrigado a você que, através do seu recurso, nós continuamos aqui. E você que está nos acompanhando, agradeço também a sua audiência, agradeço por estar ouvindo esse bate-papo. Esse é o segundo episódio, como eu falei, dessa série aqui no nosso IPI TBcast, nosso podcast da Igreja Presbiteriana Independente de Telêmaco Borba. Agradeço também a sua paciência, porque a gente está começando nisso agora, então estamos aprendendo junto aí esse ambiente de podcast, esse mundo de podcast. Mas eu fico muito feliz de você estar aqui firme e forte, ouvindo, participando e colaborando com esse projeto. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, missionário Roberto. Deus nos abençoe, Camila, e é isso aí, gente. Até o próximo.